Muitas vezes, seja no futebol, na vida, em qualquer profissão, se você não atrapalhar, você já está ajudando muito. E isso foi o que a dupla Joel Carli e Lúcio Flávio, hoje agora treinadores, pelo menos interinos do Botafogo, fizeram nesse clássico contra o Fluminense, onde o Botafogo retomou o caminho das vitórias e conquistou um triunfo importante contra o Fluminense, vencendo por 2-0 o atual finalista da Libertadores da América. Então, depois da vinhetinha, você vai conferir a minha opinião do porquê Bruno Lage ser um grande problema, ter sido um grande problema do Botafogo, agora ele que não está mais como comandante em 2023. Então, depois da vinhetinha, a gente vai com tudo. Antes de mais nada, aqueles recados iniciais, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão de se inscrever que está aparecendo na tela. Estamos rumo aos 1000 inscritos, então eu conto muito com a sua inscrição aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o dedo no like, compartilhar esse vídeo nos grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp, manda no grupo da Pelada, no grupo da família, no grupo dos amigos, fique à vontade. E claro, comente aqui embaixo o que você está achando do Botafogo agora comandado por Lúcio Flávio e Joel Carli, depois da saída do português Bruno Lage. Como eu abri aqui o vídeo, se você não atrapalhar, você ajuda. E o que isso quer dizer em relação a esse Botafogo agora com Lúcio Flávio e Carli? Acima de tudo, eles conhecem e são muito identificados com o Botafogo. O Lúcio Flávio teve uma passagem muito importante com o Botafogo, mesmo não tendo vencido títulos e tendo inclusive algum período ali de derrota, sobretudo para o principal rival do Botafogo, que é o Flamengo. Ele sabe qual é a ânsia do torcedor, ele entende o perfil do torcedor do Botafogo, que é, queira você ou não, diferente do Fluminense, diferente do torcedor do Vasco, diferente do torcedor do Flamengo, e era um jogador inteligente dentro de campo, era um cara que tinha uma boa bola parada, conseguia ser um bom maestro ali do Botafogo, não foi craque, mas foi um jogador que criou uma identidade com o Botafogo, então entende quais são os anseios do Botafogo, que ele não conseguiu fazer tão vencedor assim. Da mesma forma, o seu assistente agora e ex-capitão do Botafogo, Joel Carli, que em duas passagens difíceis pelo Botafogo acabou fazendo um gol que foi considerado o gol do título em uma final de campeonato carioca contra o Vasco da Gama. Ele faz um gol nos acréscimos e leva essa final para os pênaltis. E também é um jogador que sempre foi muito aguerrido e voltou ao Botafogo depois de uma passagem fora do Brasil para retomar e retornar o Botafogo à primeira divisão. Teve problemas com lesões, a idade pesou bastante, mas sempre se entregou muito e vestiu a camisa, a estrela solitária, como se fosse a última vez em todas as partidas. Então, o que eu quero dizer é que, além da parte tática, que eu vou falar um pouco mais pra frente aqui no vídeo, os dois entendem a grandeza e a importância de não inventar e de entregar ao torcedor algo que o próprio torcedor tá vendo que estava de muito errado. Voltar a entregar um time competitivo, um time organizado e um time, acima de tudo, que seja protagonista, da sua maneira, do seu jeito de jogar, e que está sendo assim no Campeonato Brasileiro de 2023, agora no segundo turno. Entrando na parte tática, algumas mudanças já ficaram claras. Para início de conversa, os dois fizeram o básico, retornaram o artilheiro do campeonato e o grande jogador do Botafogo, Tiquinho Soares, para o time titular. Não tinha como não fazer isso. Só o Bruno Lage, na cabeça dele, arrogante, cabeça fechada, cabeça com as convicções de que as ideias dele eram mais importantes do que o bem-estar do Botafogo. Só a cabeça dele fez com que o Tiquinho Soares fosse reserva. E não pelo fato de Diego Costa não ser um bom jogador, não é isso. Mas deixar o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de fora, estando 100%, a resposta foi dada no primeiro jogo dele, entrando no segundo tempo, que foi justamente contra o Goiás, ele faz aquela pintura, e no clássico contra o Fluminense, que Tiquinho Soares faz o segundo gol. Não tem como ficar de fora. No aspecto de meio de campo, o Tietê voltou a ser o motorzinho para jogar ao lado do Marlon Freitas. No jogo contra o Goiás, o Bruno Lage fez o favor de colocar o Tietê na lateral direita e não deixou o Di Plácido jogar. E o Di Plácido é um jogador tecnicamente com algumas dificuldades, nem gosto bastante do jeito dele jogar não, acho que ele se enrola um pouco a bola, tem alguns defeitos defensivos, está longe de ser um dos melhores laterais, mas você tirar o seu motor do meio de campo para colocar ele na lateral direita, você perde força, né, no meio, no famoso, que as pessoas costumam dizer box to box, né, aquele ida e volta. E claro, você perde no meio e na direita o Tietê fica preso, tendo apenas aquela faixa de campo. Eu acho mais fácil um lateral como o Di Plácido, tendo dificuldades técnicas, jogar naquela faixa de campo do que o Tietê ser desperdiçado no meio de campo, onde ele pode criar mais, pode jogar
indo mais para a esquerda, tendo mais liberdade para a direita. Então foi mais uma mexida da dupla que voltou a ser o Botafogo original, o Botafogo que a torcida viu jogar tão bem assim no primeiro turno e ser assim tão soberano. E na parte do ataque ele retornou com os 2 pontas, Vitor Sá e o Júnior Santos, dando um pouco mais de força para essa equipe, diferente do que o Bruno Lage fez, botando Segovia na lateral contra o Flamengo, colocando o JP Galvão fazendo lateral com o Segovia também, né, no corredor do campo. Então ele voltou a dar mais força, liberou um pouco mais o Eduardo, tendo a sustentação dos 2 volantes, que eram o Marlon Freitas e o Tietê. Então para mim ficou claro de que a dupla Joel Carli e o Lúcio Flávio não querem atrapalhar. Eles pegaram o trabalho muito consolidado do Luiz Castro, que foi reaproveitado pelo Caçapa, que também não mexeu, e fez um Botafogo forte fisicamente, taticamente e, acima de tudo, no mental. A identificação deles e o conhecimento de Botafogo, não tenha dúvidas, que foram ainda mais importantes do que essas mexidas dentro de campo, porque isso era óbvio. Você conversar com qualquer torcedor do Botafogo, e até para quem não torce para o Botafogo, ficava claro de que o Bruno Lage tinha perdido a mão completamente, mas são águas passadas. O Botafogo venceu muito bem o Fluminense, que estava de ressaca, estava pensando já na final da Libertadores da América, e voltou a se consolidar no topo do Campeonato Brasileiro. Aqui nesse canal eu nunca deixei de dizer que o Botafogo seguia líder, apesar dos 4 tropeços, foram 4 rodadas sem vencer, mas que tinha elenco. E que bom mesmo que o John Textor e todo o departamento de futebol do Botafogo corrigiu a tempo um problema que era grave, e que foi muito grave, seja dentro e também fora de campo, que era o Bruno Lage. Quero saber de vocês aqui nos comentários o que você achou dessa mudança com agora Lúcio Flávio e Joel Carli. Comente livremente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like e, como sempre, eu te convido para você assistir o próximo vídeo.